dia, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus possa estar falando a cada coração nesta manhã. Eu gostaria de trazer esta mensagem que vem da parte de Deus. Gostaria de deixar aqui, lendo essa leitura, que nós vamos aprender hoje um pouquinho, que fala sobre a videira e os ramos, que está em João 15, no Evangelho de João, que começa assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que o dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade e para que Ele esteja falando em nosso coração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada, Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque Tu és o Deus a qual, Senhor, nós servimos, a qual o Senhor tem nos chamado, tem nos direcionado, tem nos dado, Paizinho querido, um ânimo renovado. E nesta manhã não é diferente, Pai. Queremos estar aqui com o coração, Deus, em gratidão, em louvor e adoração. Paizinho querido, atento àquilo que Tu tens para nós, ó Pai. Pois estamos aqui sedentos, Senhor, de ouvir a Tua voz. Fala conosco, nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações. Paizinho querido, queremos tão somente fazer o que Te agrada. Por isso, Senhor, fala conosco nesta manhã, para que assim, ó Pai, venha suceder aquilo que Tu tens, ó Deus, para cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Continua conosco. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Meus amados, nesta manhã, o tema é uma igreja frutífera. Em seus ensinamentos, Jesus recorreu ao uso de parábolas e de figuras de linguagem que facilitaram o entendimento dos seus ouvintes. Um exemplo claro disso é quando Jesus ensina aos seus discípulos sobre a frutificação. Como frutificar? Tomando a videira como um símbolo da sua pessoa, na qual os discípulos, enquanto ramos, deveriam permanecer ligados. Sendo assim, cabia aos discípulos a responsabilidade de produzir os frutos, ou seja, eles tinham de apresentar os resultados obtidos por estarem ligados a Jesus. Quando lemos em João 15:2, que fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Essa ligação e permanência era uma relação vital. A frutificação, o propósito final da eleição. E essa vida que flui, da videira para os ramos. É exatamente a vida do Espírito, marca definitiva dos filhos de Deus, sem a qual é impossível produzir frutos. A lição de hoje visa refletir
sobre as características do fruto do Espírito e sobre a sua indispensabilidade à igreja. Nós precisamos desse fruto. No texto de Gálatas, nós vamos estar lendo 5:22 e 23. Gostaria de estar lendo com os irmãos, para os irmãos entenderem, que nos fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo utiliza desta mensagem de Jesus para aplicá-la aos cristãos que têm o Espírito Santo, diferentemente dos dons do Espírito, que são distribuídos aleatoriamente aos cristãos e que se referem à capacitação para o serviço. Nós vamos encontrar em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, falando a respeito. O fruto é uma manifestação que deve ser vista em todo cristão que anda no Espírito. Vejamos algumas peculiaridades do fruto do Espírito. E aqui nós vamos encontrar, na parte A, um só fruto em 9 partes. Como nós muitas vezes ouvimos falar que não é fruto, fala sobre frutos do Espírito, mas a palavra vem nos revelar que é fruto, é como se fosse uma laranja e os seus gomos. Então, é um só fruto e 9 gomos. Muitas vezes ouvimos que existem 9 frutos do Espírito, mas de acordo com Gálatas, existe um só fruto, composto por 9 partes. São partes, nós temos como partes essas virtudes, assim como uma laranja que possui vários gomos e é completa se estiverem todos juntos. O fruto do Espírito é um e é manifesto no todo. Portanto, uma pessoa que manifesta a alegria também deve ser uma pessoa que ama. Caso contrário, haveria uma incoerência e demonstraria incompatibilidade. Aqui na parte B, nós vamos encontrar o fruto em um novo caráter. A manifestação do fruto do Espírito na vida do cristão revela que houve uma transformação radical em seu modo de agir, sentir e pensar. Por exemplo, a alegria não se dá quando recebemos a promoção no emprego ou quando alguém nos dá uma boa notícia, mas é uma alegria sobrenatural que se manifesta no momento da tristeza e de perdas, onde Romanos 8, 28 vem nos relatar que todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Ter paz sem luta, até um ímpio consegue, mas a manifestação da paz do Espírito na vida do cristão é a paz em tempos de guerra, de lutas, que tentam trazer a desestabilidade, tirar o equilíbrio. A fé. O fruto do Espírito não muda a personalidade da pessoa, pois esta é a individualidade que cada um tem em si, mas muda o caráter, ou seja, o comportamento, a mente, o coração que outrora eram praticantes das obras da carne, que vamos encontrar em Gálatas 5, 19, 21.
aonde encontra aqui o 19, vou estar lendo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essas são as obras da carne. Mas o fruto do Espírito revela-se em 3 esferas de relacionamento. A vida da pessoa regenerada por Deus e habitada pelo Espírito Santo é transformada quando os seus relacionamentos, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus é modificado. Alguns autores dizem que o amor, a alegria e a paz são virtudes ligadas essencialmente a este relacionamento. O Espírito Santo coloca o amor de Deus em nosso coração, a alegria dele em nossa alma e a paz divina em nossa mente. Tudo o que ele faz é concebido com amor, iniciado com alegria e executado com paz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A cada dia, irmãos, nós vamos aprendendo mais e mais com o nosso Deus. Em segundo lugar, vem o nosso relacionamento com o próximo, que está submetido ou subentendido na tríade longanimidade, benignidade e bondade. A longanimidade ou paciência é a capacitação de suportar afrontas sem revidar. Já a benignidade, às vezes chamada de gentileza, é uma das manifestações de um temperamento gracioso, flexível e compreensivo para com os outros. A bondade é uma virtude que expressa o próprio caráter de Deus em nós, pois só Ele é bom. Marcos 10, 18. Destarte bondade é fazer valer a força do amor pelo semelhante, não importando sua idade, sexo, religião ou raça. Em última instância, o fruto do Espírito muda o relacionamento do homem consigo mesmo. A fidelidade, também produzida como fé, é demonstrada dia a dia no compromisso com a obra de Deus. Na hora das tribulações, na prática da vida piedosa, nos dízimos e ofertas, e nos momentos em que somos tentados a negar a Cristo. Precisamos ser fiéis até a morte. Apocalipse 2:10. Pois os olhos de Deus procurarão os fiéis da terra. Salmo 101, 6. A mansidão é poder, força, temperamento e violência sob controle. A palavra era usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Em último lugar está o domínio próprio, que é um autocontrole em relação aos apetites sexuais, pensamentos, temperamento, sob a língua e etc. Considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o seu próprio eu.
Assim disse Aristóteles. Nenhum fruto é produzido do dia para a noite, mas é um processo gradativo, contínuo e que se provará a cada circunstância. O fruto cresce naturalmente. Apesar da origem sobrenatural, o fruto do Espírito, ele possui o aspecto natural, pois é fruto. Logo, se as condições estiverem de acordo, ou seja, se a pessoa está em Cristo, João 15, 4 e 5, onde nós lemos aqui o 4. Vamos estar lendo aqui para nós entendermos melhor o que nós estamos falando. 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E permite que o Espírito Santo governe a sua vida, o fruto desenvolverá naturalmente. E é bom lembrar que isto não ocorrerá imediatamente. É algo gradativo, pois nenhum fruto é produzido do dia para a noite. Mas ele é contínuo e que se provará a cada circunstância que exigir da pessoa uma reação diferente da que realizaria se estivesse sob o domínio da carne. A palavra fruto no grego, karpós, traduz-se também por resultado. E isto revela a verdade já expressada pelo apóstolo Paulo ao declarar: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me chamou e se entregou a si mesmo por mim. O fruto resulta, portanto, deste agir do Espírito em nós. Nós encontramos esse versículo em Gálatas 2:20, Paulo falando. O fruto é resultado do que se planta. Todo fruto tem resultado naquilo que você plantou. Jesus nos diz que conheceremos uma pessoa pelos seus frutos. Não podemos perder de vista que o fruto é resultado daquilo que plantamos. É impossível plantar milho e colher feijão. A lei da semeadura é infalível e reveladora, pois revela o que estamos plantando. Por isso, Paulo ensina que o homem colhe o que semeia. Podemos dizer que existem duas possibilidades de plantio. Podemos plantar para a carne, ou seja, para os nossos próprios deleites, prazeres e vontades pecaminosas, ou para o Espírito Santo. Todavia, é expressamente impossível plantar para ambos, pois a carne milita contra o Espírito Santo e o Espírito contra a carne. E quem anda no Espírito jamais satisfaz a concupiscência da carne. A semeadura inclui as companhias que temos, as amizades que cultivamos, a literatura que lemos, os filmes que assistimos no cinema ou na televisão, o tipo de lazer que preenchemos nosso tempo livre e tudo que ocupa nosso interesse. Observe nossa energia e domina nossa mente. O reflexo do plantio escolhido se dará
ou na manifestação das obras da carne, ou na produção do fruto do Espírito. É algo que nós devemos fazer uma reflexão. O que nós estamos produzindo? Além disso, quem planta para a carne, colherá corrupção, morte, podridão, ao passo que a pessoa que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Este é o assunto, talvez, de menor complexidade para entender, porém, a mais difícil de realizar. Não que seja de difícil acesso, mas o que normalmente ocorre é o que as pessoas estão mais preocupadas com os dons exteriores, os dons espirituais, os dons exteriores, do que propriamente com o exercício constante de uma vida que reflita o caráter de Deus. A maior e mais poderosa de todas as marcas que o servo de Deus pode ter em si é de produzir frutos que permaneçam para sempre. Em João 15:16, nós vamos ler aqui: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Neste tempo de incerteza, de tanta violência, esse tempo que nós estamos vivendo, de egoísmos, de mortes, as pessoas estão procurando na igreja e no cristão o fruto, os frutos, assim dizendo, de uma vida que foi transformada pelo Espírito Santo. Por isso, é imprescindível que escolhamos semear para o Espírito, pois para a carne já basta o mundo sem Cristo. E eu gostaria de terminar este estudo sobre o fruto do Espírito, para sermos frutíferos. Eu gostaria de deixar à amada igreja, aos amados irmãos, que nesse tempo, onde o Senhor, a palavra de Deus, tem nos falado, que Deus marcou muito no meu coração, foi a palavra permanecer. Permanecer é um verbo de ligação, é um estado, ser, estar, ficar, permanecer. Igual, estar continuamente, ter intimidade com o Pai, continuar se relacionando com o nosso Deus, estar enxertado na videira, porque somente Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Permanecer em Cristo e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem nos oferecido, que é essa vida abundante, essa vida de alegria em meio às dificuldades, em meio às adversidades da vida. Estar com Cristo é viver o sobrenatural. Estar com Cristo é estar nele, desfrutando do fruto do Espírito. Que Deus continue a falar a cada coração, que o Espírito Santo esteja a ministrar diante desse tempo, que nós venhamos todos a fazer uma reflexão, venhamos a falar com esse Deus que nós precisamos tê-lo a cada dia mais perto de nós. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Jesus continue abençoando a sua casa, a sua família e livrando de todo mal.
A paz de Deus, que excede todo entendimento, permaneça conosco, em nome de Jesus. Um grande abraço.